Eu fiz esse curso porque eu gosto muito de cozinhar. Eu comecei a cozinhar desde os 5 anos de idade, sempre observando meus avós, minhas avós, né? Foi dentro de mim crescendo essa vontade de cozinhar, aprender. E por isso que eu fiz esse curso para me especializar, porque não tem coisa melhor. Funcionou e funciona muito bem. Vocês estão em casa direto, quase que diariamente, sabe? A voz de vocês fica assim na cabeça da gente e sempre aprendendo. Toda vez que eu olho, eu aprendo um pouquinho mais, é muito bom. Bom, me surpreendeu que eu achava que eu cozinhava, né? Não cozinhava é nada, gente. Aprendi muitas técnicas, sabe? E hoje eu sei sobre segurança, melhor higiene, tudo da culinária. Eles adoram tudo. Agora ficou até ruim, ninguém quer mais comer em restaurante. Esse é um problema bom. Sempre na cozinha, é verdade. E com isso, Ruth, concluímos uma jornada deliciosa. Muito obrigada por fazer parte dessa história. Paula. Já são 8 turmas no ar, gente. É um prazer formar cada um deles. Olha, não faz muito tempo eu não sabia nada de cozinha. E eu comecei a me interessar, vi um amigo cozinhar, imitava, peguei uns livros de receita, mas eu sempre me senti muito pouco à vontade, porque eu pegava aquela receita que era uma bíblia. Eu não saía um risco daquilo ali. E se eu não tinha um ingrediente, não fazia, enfim, eu me sentia muito limitada. E o curso da escola me deu assim a oportunidade de me sentir à vontade de testar, de misturar um ingrediente. Se não tem uma coisa, eu tento outra. E tem dado certo até agora, graças a Deus. Eu estou muito contente, viu? Que bom. Vocês são muito profissionais, eu aprendi muito e aprendi me divertindo também. Muito obrigada. Prazer foi todo meu, Kátia. É uma delícia acompanhar os alunos. Obrigada, Kátia, e parabéns. Muito obrigada. Muito parabéns. Obrigada a todos. Bom, a experiência foi sensacional. Eu acho que vocês são profissionais super dedicadas. Vocês dão uma atenção assim excepcional pra gente, toda aquele atenção de responder o WhatsApp imediatamente, praticamente todas as dúvidas que qualquer um tem. Mas foi muito gostoso, uma jornada muito legal, uma experiência muito boa e né, essa troca toda de informações que a gente tem valeu muito. O chapéu de chefe que não poderíamos deixar. Frank, parabéns. Muito Parabéns obrigado. pela sua jornada. Foi uma delícia ter a companhia, né? Eu falo que quando o aluno se forma, a gente não deixa ele sair do grupo do WhatsApp, não, porque é uma delícia continuar trocando essa experiência com eles. E você vai fazer parte para sempre da família do Ateliê Gourmand. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam super bem-vindos à nossa segunda aula da Masterclass do Diploma de Cozinha. Vocês já prepararam ou tiveram a oportunidade de provar um Bœuf Bourguignon autêntico? Esse é um daqueles pratos que, quando a gente serve, cria memórias degustativas nas pessoas, porque ele é muito impactante. É uma carne macia, é um molho muito encorpado, são legumes que parece que já nasceram casados com aquele preparo. Mas o que a gente vê no prato é apenas a parte final de um trabalho que começou muito antes. Ontem nós conversamos sobre o que é o braseado, né? Um método de cocção. E entendemos que essa cocção longa depende de algumas características, como quantidade de líquido, quantidade de gordura e tempo de cocção. Ela exige um conhecimento sobre o alimento. Na verdade, é um olhar sobre o alimento. Vocês vão ser capazes de entender a dureza da fibra, a quantidade de gordura e ajustar a quantidade de líquido que vocês vão empregar. E dessa forma, não interessa o corte de partida, vocês sempre terão, ao final, uma carne muito gostosa e um molho encorpado. Hoje, nós vamos ver essa teoria sendo colocada na prática. Escolhemos o Bœuf Bourguignon a dedo, porque ele representa muito bem tudo o que começamos a discutir no nosso primeiro encontro. Muita gente conhece esse clássico apenas como uma receita de carne cozida no vinho, mas ele vai muito além disso. O vinho tem sim uma participação importante, mas o sabor final não depende apenas dele. Quando a gente olha para uma receita, é muito fácil enxergar apenas a lista de ingredientes e uma sequência de instruções, mas cozinhar vai muito além disso. É ler as entrelinhas e entender como é que aquilo vai se comportar ao ser expostos ao calor. E é importante vocês entenderem o que a gente está buscando para conseguir acertar e tomar as melhores decisões ao longo dessa jornada. É um olhar que a gente desenvolve que traz segurança na hora de cozinhar. Quando a gente compreende esse processo, o aprendizado não fica restrito ao nosso querido Bœuf Bourguignon. Ele passa a fazer parte do nosso repertório, mas depois vocês vão poder explorar com muitas outras receitas. E essa é a nossa proposta no Diploma de Cozinha. Não apenas apresentar pratos, mas criar com cada aluno esse raciocínio, essa mentalidade que vai, através dos métodos de cocção, trazer para vocês liberdade. Ao longo dessas 2 aulas, vocês estão conhecendo a forma que nós ensinamos. Ontem começamos pela teoria. Hoje vamos acompanhar a sua aplicação em um grande clássico da gastronomia francesa. E antes da gente ir para a bancada, quero saber uma coisinha de vocês.
O que mais despertou a sua curiosidade quando você escutou o nome desse prato? Foi a maciez da carne, a construção do sabor no molho, o uso do vinho durante a cocção ou o nome propriamente dito do braseado? Conta pra gente aqui no chat. E para colocar tudo isso em prática, eu não poderia escolher uma pessoa melhor para executar com vocês essa receita. Eu vou chamar agora para a bancada a chefe Renata Brown. A Renata trabalha com cozinha há mais de 30 anos. Ela passou por importantes restaurantes, hotéis, escolas de gastronomia e também faz parte da história do Ateliê Gourmand há mais de 20 anos. Ela participou diretamente nos ajudando a unir esses dois pilares, entender as técnicas e as receitas mais deliciosas. Divirtam-se e eu volto depois para mostrar o diploma de cozinha por dentro para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode enviar aqui no chat, que a gente estará em tempo real respondendo para vocês. Uma excelente aula a todos! Nós vamos fazer hoje um dos pratos mais icônicos e prestigiados da culinária francesa, o Bœuf Bourguignon. O Bœuf Bourguignon é uma receita da região da Borgonha, onde a gente tem os melhores chardonnays e os melhores pinot noirs, dizem, do mundo. Bom, cada região na França tem receitas muito peculiares com vinho, e essa, logicamente, na Borgonha, eles usam vinho da Borgonha. Obviamente, no Brasil, a gente escolhe outras opções de vinho, lembrando que sempre o vinho tem que ser algo bebível, né? Uma qualidade, de um nível que a gente consiga beber. Vinhos ruins, eles vão intensificar características ruins. Bom, o que mais que a gente tem para falar disso? Na época do Auguste Escoffier, ele organizou, ou seja, ele protocolou os processos que a gente passa. Nessa receita, a gente vai ter a marinada de 24 horas de antecedência. A gente tem a mirepoix, né, que é uma guarnição aromática que vai dentro do meu cozimento e na marinada. Depois a gente tem o bouquet garni, que é uma guarnição aromática com ervas, talo de salsinha, louro, tomilho e alho poró, que também perfuma o nosso prato. E a gente tem o processo de cocção de selar a carne, depois de demolhar com o nosso molho e vinho e assar ao forno. Então, todas essas etapas foram decodificadas pelo Auguste Escoffier. Mas o mais interessante dessa receita é que a Julia Child imortalizou e levou ao mundo e levou aos Estados Unidos, sobretudo, a moda do Bœuf Bourguignon. Inclusive, no filme que conta a história dela, tem uma passagem interessante porque a jovem jornalista tenta reproduzir. E, tradicionalmente, ele é feito no forno. A importância de usar a panela no forno é uma questão de calor, direção do calor, né? No fogão, eu tenho calor só vindo por baixo. Então, eu tenho um problema de atrito, porque eu tenho que ficar mexendo, né? O calor não é distribuído por igual dentro da panela. Porém, no forno, eu tenho calor vindo de todos os lados, sobretudo quando eu uso um forno ventilado. Mas, mesmo que não seja um forno ventilado, o calor todo faz com que ela se torne uma panela que distribui o calor por igual e por isso você vai ter um cozimento. E eu quero uma carne que cozinhe bem, mas sem quebrar, despedaçar. Se eu faço ela direto no fogo, a tendência é no final do cozimento ela tá quebradiça. Por quê? Porque tem atrito, a gente de vez em quando mexe, porque a gente quer que a parte de cima e a de baixo cozinhe por igual, é natural. Só que no forno, como eu não faço isso, eu tenho os pedaços bem inteiros, porém muito firmes ao comer. E é isso que a gente precisa. A gente tem a carne, ó, ela em cubos. Não é cubo muito pequeno, porque essa carne colhe muito, tá? Essa é uma carne de músculo, ela é muito boa, porque ela tem colágeno. Então, uma carne, quando você cozinha, ela não fica ressecada. Então, a minha dica é, use uma carne que tenha muito colágeno ou uma carne que tenha mais gordura, tipo um peito, tá? Porque, do contrário, se usar uma carne magra, vai ficar esfarelada na boca, desagradável a textura. Os cubos, ó, do tamanho médio, ó, ali em proporção à minha mão, dá pra ver o tamanho. Então, eu cortei de forma mais ou menos do mesmo tamanho, né, para que o cozimento seja por igual, isso é importante. A gente fala sempre que não é só estética o tamanho dos legumes ou das carnes, mas é uma questão também de apresentação e cozimento, tempo de cozimento, né? Aí eu tenho, vamos lá, eu tenho duas opções, temperar ou não temperar a minha carne com sal e pimenta. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho, por quê? Porque na medida que eu tenho os líquidos
e eu tenho sal junto com os legumes, eu vou criar a osmose, ou seja, os líquidos de dentro vão trocar com o líquido de fora. E com isso, o meu sal vai entrar um pouquinho dentro da carne. Ah, chefe, mas isso não vai endurecer a carne? Não, se eu não colocar excessivamente. Então, eu vou colocar um pouco apenas e vou deixar. A gente usa, inclusive, quando a gente... Ó, isso aqui é a metade do sal que eu colocaria nessa receita. Um pouquinho de pimenta também. Existem tabelas de proporção que vão de 15 a 20 gramas por quilo, né, de alimento, sobretudo carne, em relação ao sal. Mas isso você tem que ver tabelas diferentes, dependendo do tipo de carne que você vai usar. Bom, cebola em mirepoix, ou seja, em cubos. Não é a brunoise, é maiorzinho, né, porque o tamanho do legume tem a ver com o tempo de cozimento. Cenoura, essa é a nossa guarnição aromática, tá? Salsão, olha a diferença de quantidade do salsão para cenoura e para cebola. Por que isso? Salsão tem um gosto muito intenso. Se eu colocar a mesma quantidade, vai ficar excessivo na boca. Quando eu comi, uma pessoa que botou muito, eu percebi. Então, cuidado com o salsão. Sempre bote menos do que a quantidade dos outros legumes. Alho. Vou colocar inteiro, ele não é uma receita para ficar com gosto forte de alho, é um perfume lá de alho, né? Isso é uma composição de camadas de sabores nesse tipo de receita. Eu tenho grãos de pimenta, que também vão aromatizar. Lembrando que esses legumes, gente, eles vão ser coados depois, né? Então, as pimentas vão ser coadas, não tem problema, elas vão sair do meu molho. Aí eu tenho o vinho. Voltando a falar, o vinho não é um vinho muito barato, né? Geralmente o valor está relacionado à qualidade. O vinho mediano, eu diria um vinho que seja um vinho que você beberia na sua casa, que serviria qualquer dia, né? Não precisa ser um vinho super especial também, porque quando eu vou cozinhar, eu vou perder as grandes qualidades dele, vai ficar o sabor do vinho. Mas, se ele tiver defeito, eu vou acentuar os defeitos dele na panela, então cuidado, tá? Então, isso aqui vai na geladeira 24 horas. Aí fala assim, chefe, se eu não tiver tempo de fazer uma marinada tão longa, eu diria que no mínimo 2 a 3 horas, para que a carne e os legumes agreguem. E outra dica, se você vai deixar só 2 ou 3 horas, pega a sua marinada, seu vinho, dá uma fervura nela numa panela. Porque na medida que eu aqueço, eu vou distribuir melhor esse sabor dentro da carne. Então, minimamente 3 horas de marinada, numa marinada pré-cozida. Pré-cozida eu digo 10 minutos, tá? Só para aquecer os legumes, esfria a marinada e põe na sua geladeira para esperar, tá? Isso aqui vai ser tampado e colocado na geladeira. Eu já tenho uma que eu marinei ontem. Porque a gente não faz mágica, a gente faz mise en place. Então, eu fiz uma mise en place ontem e aqui eu tenho ele já marinado. Aqui tá, olha, minha marinada. Esse sistema de colocar em saco facilita muito, você não tem que ficar virando, né? Então, você vê que o alimento está todo em contato com a preparação, tá? Eu vou coar, tirar toda a parte líquida. Eu separo agora carne, legume e vinho. Por que isso? Porque eu preciso selar na panela. Eu preciso selar na panela a minha preparação. Vou falar para vocês, só de abrir esse saco, eu já sinto o cheiro do perfume da carne, do vinho, dos legumes muito harmonizados, muito cheiroso. E aí, o que eu faço agora? Um pouquinho de gordura aqui, ó. Vou esquentando a panela. Ela vai dar uma caramelada rapidamente na carne. Então, eu vou pegar as carnes, ó, separar aqui, ó. Se a panela não estiver bem quente, o que acontece? Vai começar a soltar a água que está dentro de cada pedaço, né? Aí vai ter aquele aguaceiro que a gente não quer. Então, dica, panela quente, não é fervendo, tá? Quente. E não botar todas as carnes de uma vez para não cair muito rápido a temperatura da panela. Bom, existem versões de coq au vin, mesma receita, seguindo os mesmos procedimentos. A gente pode fazer um pato au vin. Ele não chama de coq au vin, obviamente, né? Coq é o galo, e nem Buff Bourguignon, mas ele chama de pato ao vinho, que também é uma versão bem possível. Outra versão muito interessante é a do coelho.
Carne do coelho é uma carne magra, mas é uma carne, como ele é muito atlético, né? É uma carne que tem muita musculatura, então, ao cozinhar, você vai realmente amaciar a carne. Separado o meu legume, vou deixar o legume aqui. Trago a minha carne para cá, ó. E agora eu vou dar selada naquela carne, tá? Panela quente, eu vou colocando aos poucos, por pedaços, sem pressa. Tá? Se eu jogar tudo de uma vez, vai começar a soltar todo o aguaceiro e aí eu não vou conseguir fazer a caramelização que eu quero, tá? É uma caramelização apenas. Olha, eu escolhi uma panela que coubessem todos eles, ó. Aí a velha pergunta, né? Posso fazer na panela de pressão? Vamos lá. Esse tipo de preparação é o longo cozimento, a longa marinada, que agrega sabor e aroma. Se eu jogar na panela de pressão, eu risco de fazer o processo rápido demais, eu não vou ter uma concentração adequada e o risco de cozinhar demais a minha carne e esfarelar. Aí não tem jeito. Então eu não sugiro panela de pressão. Faça no dia que você tenha calma e tranquilidade para produzir, enfiar no forno e fazer adequadamente. Eu vou fazer, antes de botar os legumes, eu vou fazer um negócio que a gente chama sangê. O que é sangê, chefe? Sangê é um pouquinho de farinha que eu coloco. Ela dá uma misturada e uma fritadinha, e isso vai ajudar a dar liga para o meu molho. Assim, mas e o roux? Bom, o roux a gente costuma colocar no meio do processo ou no final do processo. Esse é um outro processo de liga que a gente coloca agora no começo. E com isso eu vou ter no final o molho sem precisar de nenhuma liga, com uma liga natural dela. Isso aqui vai ter cozinhado bastante. E eu não preciso agregar mais gordura. Então é um processo inteligente o do sangê. Geralmente usado para cocções longas. Então olha aqui, ó. Uma chuvinha fina sobre a carne, tá? Ó. Uma colher aí só. Eu dou uma viradinha, ó, para essa manteiga dar uma fritadinha também aqui no molho. Gente, isso é farinha de trigo, não é amido, tá? O amido é usado no slurry, que é aquele que a gente faz com água. Pronto, ó, virei. Agora eu posso colocar os legumes. Por que eu não pus os legumes antes na farinha? Porque tem mais água aqui no legume, né? E aí ia virar um aguaceiro e virar uma paçoca a minha farinha. Então eu frito na carne. Agora, ó, legumes. Uma dica importante, tá? Chefe, eu vou fazer uma quantidade muito grande, tá? Eu vou fazer para 30 pessoas. Aí você pode fazer tudo isso em assadeira. Carne numa assadeira, legumes na outra. Depois eu coloco tudo numa assadeira mais alta e cubro e vai no forno, tá? Você pode fazer uma quantidade maior, porque normalmente você não vai ter uma panela tão grande. E pode passar os legumes separados e depois juntar tudo no forno. Eu faço esses processos todos no forno, né? É uma possibilidade quando a gente faz grandes quantidades, tá? Ó. Deixa eu dar só uma suadinha aqui. E aí, ó, nós vamos fazer... Vou botar o vinho. Olha, ele cobre de forma rasa, né? Vou deixar ferver um pouquinho. Enquanto isto, vamos para o nosso bouquet garni, feito com talo de salsinha, ramos de tomilho, uma folha de louro e 2 partes verdes, ó. Deixa eu pegar uma bem bonita aqui, grande. 2 partes verdes do alho poró, olha aqui, viram uma embalagenzinha para fechar e guardar. Esse quebrou. E guardar essas ervas, tá? Olha aqui. Médio aí para essa quantidade de comida, tá bom? Se você quiser uma quantidade maior, bote mais. Não faça grande, mas coloque mais de um, né? Ó. Segura aqui atrás, ó. Esse fica parado. Quem anda é esse aqui, ó. Eu dou uma volta, 2, 3, firmando bem. Venho para o lado, ó.
1, 2, 3, 4. Por que a gente dá tanta volta, chefe? Porque eu não quero que ele desmanche, depois ele tem que ficar catando dentro da panela, tá? Aqui, aí eu dou um nozinho aqui, ó. Tem gente que faz ele amarrado de qualquer jeito, né? É muito feio. A gente faz bonitinho a forma tradicional, tá? Chefe, para que serve ele longo assim? Para eu colocar aqui, se eu quiser, eu posso amarrar aqui, ó. Na panela, se eu não perco ele. Quando a gente está numa panela grande, faz toda a diferença, né? Então, olha. Eu amarro ele aqui. Falta o quê? O demi-glace. Chefe, não tem um demi-glace, o que eu faço? Um caldo de carne no lugar seria uma opção, tá? De preferência feito, né? Que você cozinha um caldo e não industrializado, mas aqui eu tenho um demi-glace, que é um caldo, um fundo reduzido e concentrado, que vai dar mais aroma e corpo no meu molho, sabor no meu molho. Então, minimamente, ponha um caldo de carne. Como ele é mais líquido, provavelmente no final você vai ter que dar mais uma liga de roux. Mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Ó. E a gente também pode usar um papel, uma cobertura interna. Posso usar uma cobertura interna? De papel, manteiga, que serve para quê? Para a hora que começar a secar o líquido, o meu alimento não fica exposto demais, né? Ele tem aí minimamente uma tampinha que está em contato com o alimento e com a parte líquida, né, do alimento. Qual é a diferença disso para uma tampa? A tampa tem um espaço entre a tampa e o líquido, correto? Aqui não, vai estar assim. Esse que eu quero. Vou desligar aqui para não queimar minha mão e vamos lá, ó. Isso vai pedir de que os pedaços, que quando começar a secar, os pedaços queimem, tá? Bem tradicional francês, mas numa longa cocção isso pode ajudar a gente a ter um processo mais por igual e não começar a queimar aqueles que ficam com a pontinha para cima e ressecar. E vamos lá, vamos para o forno, tampado, coberto com papel, 180 graus, 1 hora, e daí nós vamos ver como é que ele está, se está no ponto, se eu tiro e finalizo. Eu falei lá, mirepoix era uma guarnição aromática. Agora nós vamos fazer as guarnições do Boeuf Bourguignon. O nome é o mesmo, utilizados de forma diferente. Guarnição aromática, geralmente são legumes e vegetais que dão aroma à minha preparação. Eles podem ser coados ou não. Agora, a guarnição são os complementos, que a gente diria em português, para a minha receita, tá? E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ter batatas torneadas, cozidas. Vamos ter bacon, lardon, como diz em francês, champignon, salteado com lardon e umas torradinhas com fritas na manteiga. Aí faz torradinha, pão, batata. Bom, nós comemos batata, arroz e feijão, então não podemos falar nada. Eles comem batata e pão, eles não comem o arroz junto com esse prato. Então, o carboidrato dele vai ser o pão e a batata. Nós vamos tornear batatas, né? A faca tem que estar bem amolada para fazer isso, tá, gente? A faca menorzinha você tem melhor controle. Ó, amolo bem. Acho que tá bom. E assim, olha, a gente separou batatas mais ou menos do mesmo tamanho para facilitar. E eu também tenho menos perda, né? Uma coisa importante também a gente lembrar é que assim que eu descascar, eu tenho que botar na água para ela não escurecer, tá? A batata brasileira, ela realmente pode escurecer muito rápido. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu coloco, corto aqui. E aqui, ó, eu vou dar um bom apoio. Essa batata é muito grande para o tamanho da minha carne. O que eu vou fazer aqui, ó, eu corto ao meio, tá? E eu vou tornear a partir disto aqui. Como é que a gente faz? Esse dedo aqui, este dedão aqui, este dedo aqui embaixo. Ó. Faço essa curva. Viro, faço outra curva. Pronto. Agora, eu venho e acerto essa parte de baixo, ó. Faço só um detalhezinho nessa parte de baixo. E agora eu venho tirando essa casca, fazendo as facetas, tá? Ó, eu vou girando porque senão a tendência
é um lado ficar diferente do outro. Então, a gente vai girando, ó. E eu quero batatas mais ou menos do mesmo tamanho. Por isso que é bom de partida você ter batatas proporcionais, tá? Ó. Olha aqui, ó. Uma batata bonitinha, elas vão para a segunda, tá? As cascas a gente pode assar com um pouquinho de azeite e tomilho, ficam deliciosas. Eu vou guardar para a gente comer. Não gosto de jogar fora não, elas ficam muito boas. Agora a segunda, vou deixar na água essa aqui também. Vamos lá para a segunda de novo, tá? Ó, dedão aqui, dedo aqui. E esse dedo aqui, esse apoio é importante. Ó, faço um barrilzinho, faço o movimento do barrilzinho, ó. Beleza? Agora, acerto aqui embaixo, ó. E agora eu venho fazendo aqui as minhas faces, ó. Esse é o tamanho, mais ou menos, da batata que eles chamam de vapor. Que também é usada para peixes, né? Ok, vamos ver se elas estão do mesmo tamanho? Ah, essa aqui tá um pouquinho mais gordinha aqui na lateral, ó. Vamos acertar. Continua um pouquinho mais... Ah, chefe, faz diferença? Faz, não, no cozimento, né? Se elas não estiverem todas do mesmo tamanho, vai estar uma dura, uma mole, uma vai quebrar. Você pode servir de 2 a 3 batatas por pessoa, tá? Eu acho que seria uma boa quantidade, considerando que nós gostamos muito de carboidrato. Chefe é muito difícil. Gente, tudo é uma questão de treino, né? Tudo é uma questão de você fazer várias vezes e aprender. E lembrando que tubérculo a gente põe em água fria, não põe em água quente, tá? Então, ó, vou botar a batata, cubro de água totalmente, tá? Eu tenho que ter um pouco mais de água, né? Para cozinhar por igual. Água, temperatura ambiente, tá? Bom, aí fala assim, chefe, tem várias receitas de pratos ensopados brasileiros que a gente cozinha a batata dentro do molho. É uma possibilidade? Sim. Na tradição do boeuf bourguignon, não. Porque ela vem como um elemento que tem menos sabor e que vai contrastar com o meu molho bem intenso de vinho. Mas, eventualmente, na sua versão, você pode cozinhar. Só que você cozinha no final para não quebrar e não cozinhar demais. Então, eu vou controlar aqui um cozimento bom e depois a gente vai deixar passar só na manteiga. Chefe, como é que é um cozimento bom? Quando eu entro com a faca, eu não tenho resistência. Eu não quero ela quebrada, cozida demais, e nem quero ela dura na boca. Quando a gente coloca a faca e tem resistência, a gente coa e deixa esfriar, que ela vai ficar no ponto certo, tá? Bom, qual é a outra guarnição que eu tenho que fazer? O bacon, vou fazer na sequência certa. Bacon, tá aqui, ó. Bacon eu vou cortar, olha, em lâminas, em tirinhas, e vou fritar. Eu gosto muito de aproveitar essa produção, né, da gordura e tudo do bacon, e depois saltear os champignons, porque aí eles vão ficando com gostinho de bacon bom. Então, olha aqui, ó, lamina. Posso comprar aquele bacon já laminado? Eu sugiro que não, porque ele é fino demais. E aí você não vai ter aquela mordidinha, né, que a gente quer do bacon, tá? Bom, olha, não é muito picadinho, mas cortei em tirinhas e, ó, em pedacinhos, tá? Eu não gosto que corte quando corta muito grande. Eu falei, vocês têm hábito de cortar um pouquinho maior, mas fica aquela parte branca da gordura feia, que a gente geralmente não gosta, né? A gente gosta do gosto, do sabor, da textura, mas a gente não gosta daquela coisa visual da gordura, né? Muito gorduroso. Elas estão começando a dourar meu bacon. O que eu vou fazer? Botar os meus champignons. Como eles estão grandes, eu vou colocar só o meio, tá? Ó. Obviamente não preciso botar sal, porque né, o sal do bacon já vai dar um gostinho aí no meu champignon. E tudo isso eu vou colocar no segundo momento no meu molho. Uma coisa interessante, né, que eu estava pensando quando eu botava champignon, vocês viram a quantidade de champignon e a quantidade de batata?
Esse prato ele se multiplica, né? Dá para servir para mais pessoas em termos de proteína, porque ele se compõe com carboidrato, com bacon, com champignon. Então é um prato bom para fazer para muitas pessoas, porque ele vai render, tá? Mas volto a falar, não adianta comprar uma carne super nobre, magra, linda e maravilhosa, filé mignon. Não vai ficar bom. Use o músculo, tá? O músculo é uma carne deliciosa, as pessoas não têm hábito de usar, ela é muito boa. Vou deixar dar uma douradinha aqui básica. E vou deixar ele pronto para a gente colocar no molho daqui a pouco, tá? Por que eu não coloco antes? Senão esse champignon vai sumir, né? A gente coloca mais para frente a hora que eu for engrossar o meu molho e eu tiver tirado a carne, que já tiver no ponto, tá? Ó, deixo aqui um pouquinho, dá uma ligeira dourada. Minha batata vou acompanhando. E o pão, como é que a gente faz? O pão é o seguinte, ó. Eu gosto de cortar ele no meio. E aqui, ó, faço mini triângulos, ó. Por que desse tamanho, chefe? Porque para ser proporcional à batata, tá vendo? Não fica nem grosseiro, grande demais e nem pequeno demais. Não é croutonzinho de salada Caesar salad, tá? Essa quantidade aqui já deu. Já deu, né? Olha como tá carameladinho o meu bacon, tá? Cozinhou bem. Aqui eu esquento, ó. Espero esquentar e dou uma... Vou botar aos poucos, tá, gente? Senão eu não dou conta, tá? Ó. Já deixo aqui uma travessinha separada para eu botar meu pão douradinho, tá? Ó. A manteiga vai dar uma caramelizadinha no pão, uma tostadinha bem gostosa, tá? O verdadeiro crouton francês, ele é feito assim, ele não é assado. Então, ele não é duro, desidratado. Ele é crocante, macio, delicioso. Essa é a coisinha que eu quero, ó, douradinha. Tá? Isso aqui é viciante, tá? Meio perigoso. Vamos ver. Geralmente, o outro lado é mais rápido. Posso agregar um tiquinho mais de manteiga. A gente vai agregando a manteiga aos poucos, tá? Eu não quero ela super gordurosa, né? É para fazer uma crosta amanteigadinha, tá? O segundo lado nunca é igual ao primeiro, tá, gente? Por causa da absorção da manteiga, mas isso não é um problema. Isso você pode deixar para fazer mais no final, um pouco antes de servir, quando já tiver tudo pronto, tá? Porque aí elas ficam quentinhas. No limite, vou fazer muita quantidade, esquentaria aí 3 minutos no forno rapidinho. Então, eu estou segurando a temperatura da frigideira, aí eu consigo realmente fazer com mais tranquilidade. Isso vai deixar ela mais crocantinha, né? Do jeito que eu quero. Vamos lá, eu vou colocar, ó, a faca... E eu não posso ter resistência, tá vendo? Ela tem uma ligeira resistência. Ó, tá vendo? Ela vai e entra. Eu vou tirar e deixar esfriar aqui sozinho, tá? Sem fazer esfriamento, senão eu vou perder o sal, né? Vou perder o sabor da batata. Então, não tira ela mole demais, porque enquanto ela esfria, ela vai quebrar. Tá? Eu vou tirar aqui, ó, escorrer. Pronto. Chefe, posso usar essa água para alguma coisa? Sim, você pode usar essa água para alimentar uma sopa. Eu não guardaria ela, mas se no mesmo dia estou fazendo algo, eu uso para fazer uma sopa, porque ela tem nutrientes, né? Vamos falar assim. Bom, 1 hora de fogão, hein? Lembrando, gente, que isso está bem quente, então eu tenho que tirar assim. Vamos lá. Vou tirar a luva, né? Porque também vai me atrapalhar. Tira esse papel, ó. Vocês viram que o molho continua, o molho já está grossinho, tá uma belezinha. O que eu vou fazer agora? Vou molhar a carne e ver como é que ela está macia dessa carne. Como é que eu faço isso? Ponta da faca, ó. Gente, já está no ponto, ó. Eu pesco as carnes, tá? Olha que molho bonito. Agora, olha só, vamos coar. Só que é o seguinte, você é esperta, tá, gente? A panela está muito quente. Em vez de eu virar inteira, eu tiro um pouco primeiro com a escumadeira e depois eu coo. Porque, obviamente, se eu jogar tudo de uma vez, vai começar a espirrar para os lados. Então, a gente facilita a nossa vida para não fazer tanta sujeira. Um pouquinho de sujeira sempre faz, obviamente. Estou com molho escuro, né? Coar. Espremo bem isso aqui, né, gente? Ó. Se tiver um chinois, pode até dar uma petadinha mesmo. Tirar
todo o líquido que tem nesses legumes para eu aproveitar o molho. Chefe, posso fazer alguma coisa com essa sobra? Normalmente, a gente já cozinhou o suficiente para tirar todos os nutrientes desses legumes, né? Então, eles não são necessários. Ah, chefe, eu vejo que tem buff bourguignon que tem pedaços de cenoura. É verdade, mas aí a cenoura teria que ser cortada maior um pouquinho para a gente manter. Mas o buff bourguignon servido assim tradicionalmente no bistrô, ele é feito dessa forma, né? O mais rústico, o caseiro, talvez mantenha a cenoura, né? Mas aí eu preciso de ter cenoura maior em relação aos outros legumes para eu separar, né? Agora a gente vai colocar o quê? Minha guarnição aqui, ó. Posso botar com essa água é do champignon, tá? E um pouco da gordura. Como eu tenho um molho de vinho tinto encorpado, ele vai arredondar, a gordura vai dar uma arredondada no meu molho, tá? Então, não tem problema colocar. Quero mais magro? Tira o excesso de gordura antes de esfriar, tá? Eu não vejo necessidade, porque realmente o sabor fica melhor com um pouquinho da gordura do bacon. Molho. Vocês viram a textura do molho que tá bonita? Agora, ó. Se a minha carne ainda está num ponto tranquilo, não está quebrando, eu posso voltar a carne para cá, tá? Ó, vou provar o molho. Ele pega um pouquinho de sal, mas, como o bacon entrou agora, vou deixar cozinhar aqui uns 10 minutinhos e eu provo de novo. Se precisar, eu ajusto. Enquanto isso, vamos finalizar nossa batata? Vou colocar a manteiguinha aqui, ó. Fiozinho de azeite. Põe ela com a barriguinha, com a parte gordinha para baixo, tá? Primeiro. Eu não quero dar muita cor nela não, tá? Mas vamos dar só uma... Não é para fritar, não. Viram que elas ficaram mais ou menos do mesmo tamanho? Isso na apresentação faz toda a diferença. Ó, vou ajustar um cadinho do sal. Deixar encorpar só mais um pouquinho aqui. Enquanto eu finalizo a minha batatinha. Não é fritar, mas deixá-las elas bem amanteigadinhas e gostosinhas. Para finalizar, o que a gente vai fazer? Tira essa batatinha daqui. E ó, vou colocar, trazer mais para perto a minha panela, ó. Para não pingar tudo, né? E aí eu vou colocar, ó, fazendo uma montagem. Disponho molho, carnes. A gente pode servir um pouco de molho na travessa e um pouquinho de molho à parte, para as pessoas servirem no prato, que seria interessante, né? Vou dispondo em volta do prato. Alternando, vou botar torradinhas também. Alterno aqui com a batatinha, ó. Esse é o jeito bem tradicional deles servirem. E agora uma finalizadazinha light. Ó. Para que seu prato fique bem digno de apresentar numa festa. Sem exagero, tá? De salsinha, tá, gente? Não é uma floresta amazônica, tá? Por favor. Delicadeza, tá? Ó. E aqui temos nosso buff bourguignon guarnecido deliciosamente com champignon, com bacon, croutons amanteigados, batatinha na manteiga. Enfim, um prato completo, um prato delicioso e considerado um prato único, né? Que a gente serve só ele e ele já satisfaz. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, que prato lindo e delicioso, me deu água na boca. O Bœuf Bourguignon mostra muito bem como ingredientes simples conseguem se transformar em algo extraordinário. E o importante é perceber que esse resultado não depende apenas de reproduzir uma receita. Eu espero que durante essas aulas vocês tenham começado a perceber como o conhecimento pode transformar a sua forma de cozinhar.
Mas tudo que apresentamos até aqui representa só uma pequena degustação do que vamos aprofundar com vocês no Diploma de Cozinha. A nossa formação foi organizada para que cada aluno evolua de maneira progressiva, amplie o seu repertório e desenvolva cada vez com mais segurança e autonomia o ato de cozinhar. Então agora chegou a grande hora de eu abrir o diploma junto com vocês e mostrar o que tem dentro dessa formação tão completa. Boa noite, pessoal. Agora começa uma parte muito gostosa dessa noite. A gente vai fazer com vocês uma viagem para que vocês possam dar uma espiadinha no diploma por dentro. Eu vou projetar minha tela para que vocês possam enxergar o que é esse diploma. A gente sempre fala que ele é o maior curso de cozinha online do Brasil, mas é hora da gente provar isso para vocês e mostrar a beleza da nossa trilha. Foram quase 2 anos e meio de várias chefes de cozinha debruçadas para criar esse material para vocês. E a gente construiu uma trilha num formato que vocês têm um aprendizado cumulativo, onde as coisas vão se encaixando e vão fazendo tudo muito mais sentido. Então, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso diploma por dentro. Vamos lá? Eu vou projetar aqui a tela, como se vocês já tivessem comprado o nosso diploma e tivessem começando a cursá-lo. Eu tenho aqui já projetado os ambientes, né, que a gente tem. Todos os nossos cursos começam sempre com a apostila. Então, quando vocês entrarem no portal, e a gente tem aqui vários, né, itens, cada módulo do diploma, ele tem vários conteúdos para vocês, mas o mais legal é que sempre a primeira coisa que vocês vão encontrar é a nossa apostila. Ao todo, nesse curso, a gente tem 9 apostilas, mas eles estão divididos, né, em 6 grandes módulos. No primeiro, a gente faz o que chama, a gente fala, né, que a gente vai ambientar vocês nesse novo espaço de cozinha. Para muita gente, é uma profissão nova que vocês estão ganhando. Então, é necessário a gente apresentar essa profissão para vocês, desde os primeiros conceitos. Como é que a gente segura na faca? Como é que a gente segura no fouet? Como é que é a melhor forma de fazer as coisas? Né? Quando a gente queima, quando a gente se corta, quando a gente salga demais, empelota. Enfim, a gente vai rever pequenos conceitos, mas que são fundamentais para garantir uma jornada segura daqui para frente. Aqui a gente também vai falar, né, de coisas importantes, como segurança. A cozinha é um ambiente desafiador, a gente precisa saber controlar bem todos os aspectos, né, que fazem ela, sim, de alguma forma perigosa, principalmente para as crianças. Então, a gente vai falar sobre algumas dicas, assim, importantes que vocês precisam ter. Nós também vamos apresentar aqui documentos oficiais do governo brasileiro, tanto o Guia Alimentar quanto o Manual de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos. Afinal de contas, é uma responsabilidade enorme cuidar, né, da comida para que elas, né, sempre cheguem nas melhores condições na mesa. Também vamos falar bastante sobre equipamentos básicos, desde o fogão, as características de geladeira, como é que a gente faz o melhor, né, extrair o melhor dos mundos, dos nossos eletroportáteis, o que tem de vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouquinho sobre a panela, os tipos de panela, os materiais, sobre formas. Aqui vocês vão ter toda essa informação inicial para quem está começando uma profissão. Também falaremos sobre peso e medida, a importância de levar em consideração esse aspecto. E aí entramos numa parte um pouquinho mais teórica. A gente vai falar sobre a criação de sabor, né? A gente apresenta para vocês os 5 sentidos, a diferença entre gosto e sabor, como é que ele se forma, né? Como é que a gente adquire a percepção de gosto que a gente tem e a memória olfativa e degustativa depois. Então, a gente traz esse contexto que vai desde a fisiologia do gosto até o que a gente chama da neurogastronomia, que é uma área super nova que está despontando aí. Também vamos falar um pouquinho sobre essas expressões que são muito corriqueiras, até na internet, né? A diferença do mise en place e do tour de main. O mise en place, eu falo que ele é muito mais do que uma expressão, ele é uma religião, e a gente vai explicar isso um pouquinho mais em detalhes para vocês. Também vão encontrar aqui um pouco sobre cultura e história, a gente vai fazer uma viagem no tempo da gastronomia, entender a diferença né, de cozinha e gastronomia. Vamos mostrar como o ato de aprender a cozinhar mudou a história, a nossa evolução.
E nesse primeiro módulo, a gente não poderia deixar de apresentar muitas características sobre o sal. Afinal de contas, gente, é ele o ingrediente protagonista da nossa jornada, né? A gente tem dentro da gastronomia duas grandes estradas, onde o sal nos leva para a cozinha salgada e o açúcar para a confeitaria. Então aqui vocês vão aprender muitos aspectos diferentes sobre esse ingrediente tão importante. Vamos falar um pouquinho sobre o sal do Himalaia, além de muitos outros sais. E que assim, realmente são curiosidades que vocês vão ficar, acho que, surpresos com a quantidade de informações que a gente trouxe sobre esse ingrediente. Também vamos falar um pouquinho sobre substituições, porque sim, né? Quando a gente abre a geladeira e não tem aquele ingrediente, será que a gente precisa deixar de cozinhar só porque ele está faltando? E como que a gente pode fazer uma substituição de uma forma mais segura na hora que a gente está cozinhando, né? Algumas técnicas básicas, o pessoal até dá risada, mas muita gente já me disse que, puxa, Paulo, eu achei que eu sabia quebrar um ovo até assistir o seu vídeo. E a gente traz coisas bem básicas, mas que vocês vão ter um olhar diferente. Vamos falar um pouquinho sobre rolo de macarrão, sobre o fouet, que né, a gente acaba tendo problemas em articulações se a gente não sabe segurar ele direito. E também sanar essas pequenas situações de me queimei, me cortei, e agora, né? Empelotou, talhou, salgou demais. A gente vai explorar isso com vocês. E para fechar esse primeiro módulo com chave de ouro, a gente vai trazer um exercício bem legal sobre o umami. O módulo 2, eu acho que é um dos mais importantes desse curso. A gente considera que a gente já ambientou vocês com a cozinha. Agora é hora de, antes de começar a cozinhar, de fazer um flashback na vida de vocês. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai acelerar vocês na cozinha. E como que a gente faz isso? A gente vai recapitular noções básicas que às vezes a gente estudou lá na escola, mas que estão esquecidas, e principalmente, mesmo quando não estão esquecidas, elas não nem sempre na nossa mente estão contextualizadas com o ambiente de cozinha. Então aqui a gente vai fazer um purpuri e vamos falar sobre as principais reações químicas, físicas e biológicas que transformam o alimento. Essa aceleração a gente entende como sendo super necessária, porque aí na hora que vocês forem começar a cozinhar, vocês vão começar a cozinhar com muito mais certeza, porque vocês vão entender, puxa, é isso que está acontecendo dentro da minha panela. Aqui são noções básicas, mas que são extremamente importantes. As reações físicas, desde as mudanças de estado físico, a gente também vai falar sobre pasteurização, sobre mistura, emulsão, tem uma série de aspectos, e quando a gente fala de uma dessas reações, a gente também traz sempre receitas muito gostosas para vocês poderem explorar isso. Aqui a gente traz na prática, né, a dispersão através de um exercício belíssimo, que acho que é uma das principais aulas desse módulo. Vamos falar sobre espessamento, como é que a gente espessa um molho, o que que é isso, como é que a gente traz aeração, já que isso traz tanta leveza nos nossos preparos, e por aí vai. Vamos falar sobre o descanso, vamos falar também das reações químicas importantes, como reação de Maillard, caramelização, oxidação, cristalização, e por aí vai. Isso é fundamental para a hora que vocês começarem a cozinhar. Na sequência, já que a gente já ambientou vocês e fez esse purpuri de reações para vocês entenderem realmente o que está acontecendo na sua panela, é hora da gente alfabetizar vocês com a faca. No módulo 3, a gente vai apresentar para vocês 50 cortes. A gente corta por 3 grandes razões. Primeiro, para tornar o nosso alimento portátil. Ninguém quer carregar um boi inteiro nas costas. Mas a gente também corta para tornar o nosso cozimento regular e também para encantar os nossos olhos. E aí vem muita beleza, porque a hora que vocês começam a aprender todos esses cortes, o cortar se torna mais rápido. A gente pode se despedir do monte de tranqueiras que a gente guarda na nossa cozinha e que a gente não vai precisar mais. Um monte de gadgetzinhos desnecessários. A faca, ela é poderosa e ela por si só resolve muita coisa na cozinha. Aqui a gente vai não só falar tudo sobre facas, né, para vocês aprenderem sobre esse utensílio que é tão importante, como a gente também vai apresentar para vocês
as áreas que uma faca tem, o que que faz ela ser uma faca tão boa. Vamos falar um pouco sobre as tábuas de corte, já que é sobre elas que a gente vai executar todo esse processo. E, obviamente, não poderia faltar aqui a afiação. E aqui vocês vão aprender a afiar das duas formas, com a chara e também com a pedra. E para pôr em prática, né, os 50 cortes, nesse módulo vocês já vão ter um grande desfile de receitas, porque cada uma delas seleciona um corte diferente para vocês porem em prática. O importante é ganhar velocidade, e é óbvio, gente, que essas receitas foram sempre selecionadas assim, a dedo. Todas têm uma razão de estar aqui. E é sempre a gente às vezes testava 10 receitas para escolher uma para entrar no ar para vocês, porque sabor a gente não abre mão. Tem receitas aqui históricas, assim, coisas muito gostosas que a gente foi atrás, pesquisou. Tem receitas assim que a gente foi atrás de um fabricante que já tinha fechado na França e que ele tinha uma receita maravilhosa e ela está aqui para vocês. Nos outros dois módulos, né, o 4 e o 5, eles fazem um uma evolução, né? Vocês já aprenderam a cortar. Agora, é importantíssimo aprender a construir sabor. E como é que a gente começa construindo sabor dentro de uma receita? Aqui vocês vão olhar os dois lados dessa moeda de construção de sabor. Primeiro, como é que a gente constrói através das guarnições aromáticas? A gente vai falar sobre todos aqueles ingredientes que têm muito poder de soltar sabor na sua receita. Vamos falar sobre todos os temperos, sobre as ervas, sobre essa beleza de condimentos que fazem aquela diferença na hora que a gente dá a primeira garfada. E o contraponto né, desse primeiro, do módulo 4, onde a gente tem essas guarnições secas, a gente depois vai para as guarnições úmidas. Mas ainda nas secas, a gente vai levar vocês uma viagem pelo mundo, porque a gente não quer ficar só com aqueles temperos básicos, como o alho, a cebola. A gente quer realmente expandir. Então, a gente traz temperos da França, da Itália, da Alemanha, asiáticos, porque a gente quer realmente trazer uma variedade para vocês deixarem a comida de vocês muito mais interessante. E o módulo 5 ele é aquele outro lado da moeda, né? A gente vai olhar como que a gente faz as infusões, porque elas são muito poderosas em levar sabor para dentro de um monte de receitas depois. E isso vai fazer muito sentido quando a gente entrar nos métodos de cocção que utilizam a água. Se essa água vem perfumada, ela vem cheia de nutrientes e rica de sabor, é óbvio que ela vai levar isso para dentro dos nossos preparos. Então, aqui a gente vai explorar um dos capítulos que eu acho que é o capítulo mais mal documentado da gastronomia. Quando a gente pega aquelas bíblias, em geral, eles têm pouca informação sobre esse capítulo, e aqui a gente se esmerou, a gente realmente foi em profundidade para que vocês tenham um conteúdo muito rico até vocês. A gente vai falar sobre a diferença entre caldos, fundos, jus, courbouillon, reduções e as sopas. E tem receitas aqui deliciosas de todos os tipos para vocês. A gente vai realmente trazer conceitos para que vocês nunca mais errem, porque a diferença pode parecer sutil entre um caldo e um fundo, mas ela é gigantesca na hora da gente cozinhar. E isso vocês vão ver a beleza, né, quando a gente começa a entender como que o líquido transforma tudo dentro da cozinha. E aqui, óbvio, tem receitas que realmente, assim, esse capelete em brodo, ele é simplesmente um espetáculo. Uma receita que foi uma italiana, que tinha isso há 100 anos na família dela e que compartilhou com a gente. Então, realmente, as receitas não são só para ilustrar, elas foram escolhidas porque elas são muito gostosas. E quando a gente chega no módulo 6, eu falo que aqui vem a apoteose do nosso curso. Os métodos de cocção, e são 28 métodos que a gente vai apresentar para vocês, eles estão divididos em 4 grandes blocos. A gente vai começar apresentando todos os métodos de cocção que não envolvem ligar a chama. A gente vai fazer a cocção a frio. E aqui a gente vai falar sobre a beleza da marinada, da fermentação e vários outros métodos, a cura. Vocês vão ver várias receitas que exemplificam cada um desses métodos de cocção. Eles criam sabor muito antes da gente aquecer e ligar a primeira chama na cozinha. São receitas muito gostosas que surpreendem os usuários, porque eles falam: puxa, eu nunca tinha feito isso, nunca tinha visto essa possibilidade de criar sabor e fazer uma coisa rápida, gostosa e sem precisar aquecer nada.
Na sequência, a gente vai entrar naqueles métodos de cocção que envolvem o calor úmido. E aqui tem aquele contraponto que eu falei há pouco para vocês, né, sobre todo o mundo dos caldos, fundos, jus e courbouillons, porque a gente vai unir isso e pôr em prática através dos métodos de cocção. Então, vem desde as diferenças das bolhas aqui, a gente vai como se fosse dar um óculos para vocês enxergarem quando a bolha é pequenininha, quando a bolha é grande, como isso impacta no cozimento daquele alimento. Então, a gente trouxe um degradê de temperaturas, começando com a sous vide, que vocês não precisam ter o termocirculador, mas pelo menos para entender o que que ele é e como é que ele faz a transformação do alimento. Vamos compartilhar com vocês aqui aquela delícia do ovo perfeito, aquela coisa que faz o ovo ficar gelificado por dentro, que é maravilhoso. E tem vários métodos de cocção aqui. O banho-maria, a gente vai apresentar os 3 tipos de banho-maria, como é que vocês montam, como é que eles podem ser um importante, né, método para a gente fazer uma cocção lenta e suave. A cozinha no vapor, que é tão delicada, é uma cozinha leve, o bafo que o brasileiro faz e nem sabe, às vezes, que isso é um método de cocção. Tem o pochar, o escalfar, teve também aqui o escaldar, a ferventar, branquear. A gente vai ensinar diversos métodos de cocção para vocês, que vai desde aquela bolha quase inexistente até uma fervura plena, aquela panela que está a 1000 por hora, né, proporcionando a transformação. E como eu falei, sempre recheado de muita receita. Esse molho de tomate aqui é um molho que está na minha família há muitos anos. O pessoal ama porque ele é muito saboroso. Longa cocção, tem a versão rápida também, mas é legal porque a gente realmente traz essa evolução, como a temperatura, desde a mais baixinha até a mais alta, faz muita diferença. E a gente termina esse bloco com o calor máximo, né, que a gente pode ter se tratando de um líquido. Vamos flambar, e flambar com certeza, flambar com segurança, através de receitas gostosas, sem colocar fogo na sua cozinha e nem na sua sobrancelha. E em seguida vem os métodos de cocção com calor seco. Aqui tem vários métodos, aliás, acho que é uma das maiores apostilas que a gente tem aqui. Só essa daqui tem 166 páginas, porque tem muito método de cocção a seco. A gente vai também mudando aqui conforme as temperaturas vão subindo, né? O primeiro método de cocção que a gente vai ter aqui a seco, a gente vai começar com o calor mais suave de todos. A gente vai entrar com a desidratação, aquela que a gente pode fazer até no jardim da nossa casa, com apenas a exposição ao sol. Mas a gente vai avançando e cada hora subindo um pouquinho a temperatura. Vamos defumar e assim por diante. Aqui tem o confitar, são muitos métodos aqui nessa área. Tem o saltear, o arrosé e o assar, o rôti, tem muita coisa aqui, o refogar, vocês vão ver a variedade de métodos que tem. E a gente termina esse grupo, que é grande, utilizando aquele calor seco máximo, né? A gente vai para a beleza da brasa, vamos fazer o famoso churrasco, como é que a gente faz carnes maravilhosas e controla a brasa. Então, é do calor do sol, a sua churrasqueira, como é que a gente percorre todo esse gradiente de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido tem que ser o nosso conhecimento para pôr em prática. Porque a gente tem um gap, né, um espaço de tempo menor para fazer as transformações. Então, quando a gente começa a cozinhar devagar, com aquele calor suave, tudo parece ocorrer em câmera lenta. E, de repente, a gente vai subindo a temperatura e vocês vão vendo como a transformação ocorre e é rápida. A brasa, vocês vão lembrar daqueles exercícios que vocês fizeram lá no método 2, entender sobre caramelização, reação de Maillard. Aqui a gente vai vê-las aflorando assim sobre a superfície da nossa carne. E para terminar, gente, esse curso com chave de ouro, a gente vai reunir o melhor dos dois mundos. A gente vai trazer para vocês os métodos de cocção que envolvem o calor misto. Então, a gente vai pegar a delicadeza do cozimento, né, úmido e a potência do cozimento do calor seco. Aqui são os métodos mais deliciosos, receitas que estão assim, que eu guardo assim no meu coração, porque elas são muito, muito gostosas. Vocês vão se surpreender aqui com iguarias que a gente escreveu muito caprichado, desde feijoada, tem coisas assim, incríveis que a gente colocou aqui nesse último módulo. E com isso, a gente termina a nossa jornada.
Nosso portal é muito fácil de navegar. Toda vez que vocês entrarem, vocês vão ter o menu aqui com todo o conteúdo do lado de vocês. E sempre o primeiro item vai ser a apostila, porque assim vocês já baixam, podem mandar imprimir. Ela é em alta resolução e fica um guia importante para vocês, porque mesmo depois que o curso expirar e vocês já nem tiverem mais acesso ao portal, a apostila ninguém tira. E ela é o passo a passo fidedigno de tudo que aconteceu aqui ao longo desses vídeos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essa trilha. Ela é encantadora. Os alunos saem realmente com aquela sensação de uau, agora eu sei transformar o alimento no que eu quiser. E com isso, a gente está pronto para voltar para a cozinha. E agora eu voltei aqui para a cozinha do estúdio para contar para vocês que a nova turma do Diploma de Cozinha está oficialmente aberta. E preparamos duas condições muito especiais para quem acompanhou a gente até aqui. A primeira é que o diploma está com 40% de desconto e isso é por tempo limitado. E a segunda é uma grande oportunidade para quem quer realmente se aprofundar nessa formação. Vocês poderão ter 5 anos de acesso completo pagando o valor de 1 ano só. Isso significa que vocês terão 5 anos inteiros para assistir às aulas e voltar a todo esse conteúdo quantas vezes vocês quiserem. Colocar em prática, rever as receitas, revisar todas as técnicas para continuar se aprofundando e criando novos conhecimentos e novas receitas sozinhos. 5 anos faz muita diferença dentro de uma formação completa como esse diploma. Dá para estudar no próprio ritmo, rever todas as aulas antes de fazer um preparo e retomar esse conteúdo sempre que sentir a necessidade. Mas é bem importante vocês lembrarem que essas condições são válidas apenas durante o período de abertura dessa turma. Então, se você quiser aproveitar essa super oportunidade, faça agora mesmo a sua inscrição. O link está disponível aqui no chat. É só clicar, escolher o acesso e garantir a vaga na próxima turma do Diploma de Cozinha. E para ajudar vocês a revisarem tudo o que vimos ao longo desses 2 encontros, chegou o momento mais esperado. Nós também vamos disponibilizar a nossa super apostila dessa Masterclass. Lá vocês encontrarão o passo a passo completo do Bœuf Bourguignon. Para receber o material, basta vocês clicarem no link. Também já está disponível aqui no chat. E é isso aí, pessoal. Eu quero muito agradecer a presença e a participação de todos vocês nesses 2 dias. Foi um enorme prazer dividir essa experiência com vocês. Mas é claro que eu espero poder continuar essa jornada do seu lado ao longo dos próximos encontros. O braseado e o Bœuf Bourguignon foram apenas uma pequena degustação de tudo que vocês vão aprender no Diploma de Cozinha. O que nós realmente desejamos é que vocês tenham liberdade para entrar na cozinha, fazer suas escolhas e transformar os ingredientes em pratos deliciosos. Muito obrigada pela presença. Espero encontrar vocês já na próxima turma. Sejam muito bem-vindos ao Diploma de Cozinha do Ateliê Gourmand. Até mais!